E hoje, até a gente estava comentando aqui nos bastidores, tem 2 novelas suas sendo reprisadas, uma na Record e outra na Globo. E na Globo, as duas principais emissoras do país. Exatamente. O artista tem muito ego. Muito. Artista é feito de ego. As pessoas falam, por que você não casou com um artista? Eu falei, porque é muito exercício de ego na mesma casa. Não casou, mas namorou. Namorei, mas pouquinho, sim, porque... Você namorou o Chico Anísio, né? Eu tive um relacionamento rápido com o Chico. Sou muito de Bíblia, de salmo. Você fala, faz o salmo aí. Eu faço salmo aqui pra você, ele tá decorado. Eu amo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme receber você aqui. Se você está chegando agora e ainda não entrou no nosso canal no YouTube, se inscreva, vá lá, compartilhe com os amigos. Eu vou deixar aqui também o QR Code do nosso Instagram. Aproveita, segue o nosso Instagram. Lá você acompanha os cortes das nossas entrevistas. Tem muito corte bacana que está viralizando. E você, é claro, não pode ficar de fora. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre fama, propósito, fé e espiritualidade de um jeito bem diferente. A nossa convidada, ela é atriz consagrada com mais de 40 anos de carreira, com passagens marcantes pelo cinema, pelo teatro e pela televisão. E além da trajetória incrível, ela fala de fé e de propósito com uma naturalidade e leveza. Aldine Miller, seja muito bem-vinda ao TelaCast. Prazer enorme tê-la aqui. Gratidão, linda. Muito obrigada. Que bom, fico feliz de poder dar um alô para você de perto, porque você sabe que eu te amo, mas a gente está sempre longe, porque trabalhamos em lugares diferentes, né? É recíproco. A Aldine, conta pra gente, são mais de 40 anos de trajetória e uma menina que saiu praticamente do meio do mato, de uma cidadezinha bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, chegou tão longe quanto você chegou. Qual o segredo desse sucesso? Eu pergunto para Juliana Dariva, qual o segredo desse sucesso, Juliana Dariva? Juju, a gente vai, você sabe, né? A gente também tem uma luz, eu acho. Você tem uma proteção, eu acredito muito nisso. Mas é muito trabalho, é muito engolir sapo, é muito batalha, muitos anos. Mas aí você... E o ator, né? Especialmente o ator, quer dizer, qualquer carreira artística, mas aí você tem umas fases que você está muito mais em cima, umas fases para baixo, então você tem que saber equilibrar essas fases para não pirar, não cair em drogas e etc e coisa, ou até perder a sanidade, que tem gente que pira, né? Tem que tomar muito cuidado. Hoje eu olho e falo, nossa, eu tô aqui, eu sobrevivi. Né? Eu sobrevivi no sentido assim, tô bem, tô inteira, né? Tenho 72 anos, graças a Deus, tô muito bem de saúde, muito de cabeça. Bem, em todos os aspectos, né? Obrigada, Juju. Então, quer dizer, mas é um leão por dia, né? Vai, chega, primeiro faz uma pontinha ali, eu quase virei figurante na Tupi, mas depois eu fui fazer cinema, depois eu fui pro teatro, então eu fui invertendo tudo. Eu tinha que ter começado no teatro, porque eu não tinha nenhuma formação. Depois eu fui estudar, depois eu trabalhei com Antunes Filho, estudei com Antunes, fui estudar canto, mas não sentei na faculdade. Na época também já tinha EAD, mas que hoje EAD também é outra, mas é uma faculdade que tinha em São Paulo. Mas quando eu entrei já matando um leão por dia, porque eu precisava sobreviver aqui, sozinha e tal. E cheguei aqui. Ai, tô aqui agora. E chegou tão longe, né? E hoje, até a gente estava comentando aqui nos bastidores, tem 2 novelas suas sendo reprisadas, uma na Record e outra na Globo. E na Globo, as duas principais emissoras do país. Exatamente. Incrível que eu tô sempre meio no ar. Tem a escolinha do professor Raimundo, que eu acho que ainda tá no Viva, e tipo, passava todos os dias a escolinha. Tem a Globoplay, que também passou recentemente O Salvador da Pátria, Sassaricando, novelas, né, que eu fiz
com amigos queridos que eu tenho um grande respeito, que é o Silvio de Abreu, Lauro César Muniz, autores que, infelizmente, eles meio que já penduraram a chuteira, não estou mais interessado, quero descansar, o que é uma pena, porque a televisão vai sentir muita falta desses grandes dramaturgos, né? Já sente. E qual a sua maior lembrança dessa novela que está no ar na Rede Globo nesse momento? Da Globo, foi um trabalho muito... Porque quando eu saí, tinha feito O Salvador da Pátria. Uhum. E aí eu e Cláudio Cury, que é um amigo querido, que é ator, a gente montou um espetáculo, Minhas Loucas Mulheres, texto do Valcir Carrasco. A gente montou esse espetáculo e ia começar a viajar. Aí já estava viajando pelo interior de São Paulo, já tinha estado em São Paulo, tudo. Aí o Silvio me ligou e disse: Aldine, eu tenho um personagem para você. Não é a Oitava Maravilha, ele falou. Porque o primeiro que eu fiz com ele foi a Brigitte, que era dupla, né? Você tá fazendo a Ângela, né? Que é uma personagem mais discreta, a Ângela do Silvio. A Ângela, ela entra meio assim de empregada doméstica, mas ela é uma bandida que foi... Ai, não posso contar. Fui contratada pelo Daniel Filho. Depois vocês vão... Spoiler, não vou dar. Muitas lembranças. Muitas. E foi uma coisa louca, porque ao mesmo tempo que eu fazia teatro, eu viajava muito para o interior. A gente não tinha celular ainda nessa época para receber os textos. Nossa, eu dava um trabalho. E você fez muita novela nessa época onde a família toda sentava no sofá para assistir. Juju, as grandes novelas. Né? Salvador da Pátria foi a novela que deu o maior ibope de todos os tempos. Hoje em dia não tem mais isso, né, Aldine? Não tem, porque tem a tela. Isso aí roubou muito, né? Roubou muito. E como que você enxerga também, por exemplo, esses influenciadores que estão fazendo novelas sem se preparar? Como que você vê isso? Você que é uma pessoa que passou pelo teatro, passou pelo cinema, pela televisão, estudou pra caramba. Como que você enxerga isso? Eu acho que o retorno está acontecendo. As pessoas não estão felizes, não assistem muito essas novelas, porque elas sentem que lá não tem um personagem, tem um influencer, não tem alma naquele personagem. Que o personagem é só se decorar o texto e bom dia, Juju, tudo bem? Como é que você tá? Aí você fala, hoje eu tô cansado, não sei o quê. Vamos sentar, vamos ter um papo. Sabe, tem um conteúdo, tem uma profundidade. Como eu comecei lá atrás, eu fiz muita coisa ruim também. E aí eu fui aprendendo o seguinte: o personagem existe, vive, ele tá ali, sabe? Uhum. Trabalhei com preparadores de elenco que falavam assim: não, aqui é você, sabe? Não é fulano, esse crânio, que assim, é a personagem. Não, nesse momento é você que empresta a sua vida para a personagem. Uhum. Então você vive essa personagem, você acredita nela, você defende ela em todos os quesitos, né? Se ela é bandida, você acha ela uma excelente bandida. Aspas, né? Não, eu sou santa, Regina, né? Eu fiz muita bandida, Salvador da Pátria também, a mocinha boa e tal. Isso está faltando nessas pessoas. E tem também um hashtag aí, precisamos de atores mais velhos, né? Eu não sei como é que é, assim, tá pedindo os atores da antiga, da né? antiga. Tem não sei como é que fala, precisamos de atores antigos? Não, precisamos de veteranos. Os veteranos. Pois é, porque as pessoas estão precisando. Não adianta colocar estava vendo vários autores falando isso. Você coloca uma pessoa ótima, um ator maravilhoso, no meio de um monte de gente que não dá todo esse retorno, que não tem essa resposta. E você vê até esses grandes autores que eu entrevistei recentemente que inclusive você trabalhou, só não vou citar o nome, que você percebe que eles estão desmotivados com essa tendência da televisão. Claro, né? Porque está morrendo. Né? Essa é um tipo de mídia, quer dizer, tudo bem, agora tem as séries, né? Esse tipo de coisa que esses autores estão escrevendo lá. Uhum. Mas a Globo, ela focou muito na juventude, né? A televisão tem muita coisa para jovem, mas vem cá, mas a população brasileira envelheceu, tem que pensar sobre isso. E a população que via televisão é a que envelheceu, é a que quer ver ainda. Os jovens não estão mais interessados. E quando você vê o cinema, por exemplo, o cinema brasileiro,
consagrado fora do país, em Hollywood, conquistando prêmios, o Wagner Moura também, um É, excelente ator. é. Você nunca teve vontade de fazer Sim, cinema claro que fora você do tem, país? né? Não, não fora, né? Mas tudo que eles conquistaram são trabalhos feitos no Brasil. Claro, daí você ter reconhecimento pelo seu trabalho. Uhum. Mas eu acho que tudo isso acontece no período que você está mais atuante, né? E sempre tem essas pessoas que estão mais no polo. Mas a Fernanda, né? Maravilhosa. O Wagner, quer dizer, é muito bom para o Brasil isso, incentiva não só o artista brasileiro a se esforçar para crescer e ganhar um prêmio e ir mais além, mas para aumentar essa indústria que ela ainda é muito pequena, né? Chico Ainda não Anísio é falava tão uma coisa, valorizada aqui, o né? Chico Anísio falava uma coisa maravilhosa assim, cinema se faz em dólares, no Brasil tem dólares. Grande Chico Anísio, né? Grande Chico Você Anísio. trabalhou com o Chico há um bom tempo, né? Eu trabalhei bastante com ele porque eu fiz o Estados Anísio de Chico City. Uhum. E a escolinha do professor Raimundo, onde fazia a Dona Flor, né? Aquela loura burra que falava, ai, muito chico, muito chico, e tal, né? Uhum. Mas o Chico era um gênio, né? E esses gênios também a gente já perdeu bastante. Muitos, Vários. né? Jô, Muitos deles. Chico. E muita gente conhece a personagem, né? E a imagem pública, mas eu queria te levar para a vida real. Como era a Aldine quando acabava a gravação? Como que você é, assim? Quando fora- acaba a É. gravação, quando vai. Normal, né? Você volta para sua vida real, porque tem aquela coisa que o personagem tem que ficar no cabide quando você Uhum. termina, né? Na televisão, ou no teatro, no cinema, né? Então, isso, graças a Deus, eu nunca. Não sobe no tamanco, na vida. Eu sou tão desligada, Juju, na vida Uhum. real, que as pessoas estão falando assim: oi, tudo bem? Eu falo: de onde eu conheço essa pessoa? Meu Deus, de onde eu conheço? E eu não penso: ela me reconheceu, né? Porque eu não entro na personagem, a personagem fica guardada. E você é uma pessoa que tem um bom coração, uma energia muito boa, assim, quem te Obrigada, eu conhece. me esforço, porque eu acho o seguinte: você não está aqui para fazer o mal. E eu quero sempre fazer o melhor. Se eu não puder fazer o melhor, eu não quero fazer Em nada. algum momento você sentiu que você tinha que se proteger mais, justamente por ser tão boa, por ser tão simpática? Eu sou a chamada esponja que recebe. Encontra uma pessoa, ela para e vem contar a vida dela para mim. Mas eu separei, mas meu marido morreu, mas foi aquela tragédia. E aquilo tudo eu saía dali carregada. Então eu comecei a aprender que aí você estraga a sua semana, né? Depois daquilo você fica lembrando daquela história horrível, desse tipo de coisa. Você ouviu, você fala, coitada dessa pessoa, meu Deus. Reza para ela. Eu gosto de rezar, eu adoro, Juju. Eu adoro fazer salmo, eu adoro pensar, rezar. E eu fui aprendendo coisas maravilhosas no decorrer de se proteger, de estar muito. Sempre estive linkada à fé. Eu nasci numa família de muita fé. Minha mãe tinha evidências, ela não gostava, né? Não gostava de falar, mas ela tinha evidências, tudo. E então eu sempre estive linkada na hora do jantar, o rosário, sabe? Aquela coisa do sul. Vamos rezar, Então né? você sempre foi cristã? Sempre fui cristã. Boa noite, benção pai, benção mãe. Isso hoje em dia não existe mais. Nem para os filhos, nem os netos, né? Então, essa fé sempre me acompanhou e sempre me tirou do buraco. Tive momento de síndrome do pânico, Juju, depressão seríssima, porque é a coisa que você tem que tomar muito cuidado, que você vai entrando nessa roda viva, que quando um trabalho termina, a tendência é você ir ficando, você não é, eu nunca fui estrela da televisão, então eu sempre fui operária. Você está lá em cima trabalhando, mas aí acabou, então uma hora se você não volta a trabalhar, né, tem que ser reposto Então você teve esse momento que você chegou e pensou, tipo, eu cheguei, já conquistei, mas eu me sinto vazia. Total, assim, pânico, né? Tive síndrome do pânico, uma coisa assim, que a cabeça, ao mesmo tempo que eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que correr. Quando baixou esse pânico,
Porque eu já tinha tido depressão, mas já tinha melhorado. Quando baixou esse pânico, eu pensava assim, eu tenho que ir para o médico correndo. Eu morava no mato, no Rio de Janeiro, na Estrada Velha de Jacarepaguá, e eu tinha 2 cachorros, 2 pastores lindos, Ario e Atos, que eles me salvaram. Eu pegava esses 2 cachorros, a gente entrava mato adentro, porque era no condomínio, no meio do mato, assim. E eu falava, meu Deus, eu tenho que correr. E aí você marca médico, mas aí o médico fala, não posso atender hoje, mas vem a semana que vem. Você fala, não é para ontem, não dá para ontem. Eu pensei, não melhorar, eu vou. Você sente que você vai tirar a vida, Juju, porque você não está dando conta daquilo. Eu não podia ficar deitada, não podia ficar sentada. Faltava o ar, que faltava o ar. Eu estava dirigindo, quando estava dirigindo, eu focava ali. Quando parava, eu tinha que descer do carro para respirar. Foi tão sério, tão sério. Aí eu tenho uma amiga, que é gaúcha, que é a Cleci, que mora em Porto Alegre, agora de volta, e ela estava no Rio. E um dia a gente foi, ela foi a minha grande amiga, quer dizer, uma grande amiga, mas ela que me ajudou muito no Rio de Janeiro, porque eu cheguei lá e o Rio de Janeiro é bastante bairrista também. Aí eu cheguei lá e eu estava meio deslocada, fui morar na Barra, então a Clevinha me ajudava e tudo. Um dia a gente estava no Barra Shopping, no shopping, e a gente entrou numa farmácia e ela disse, amiga, esse remédio você tem que ter. Eu falei, o que é isso? Porque ela também já tinha tido pânico. Você tem que ter. E eu morava no mato, eu estava numa vida bem light, mas a cabeça não estava, né, completamente lá nesse local. Eu ainda não estava preparada para viver nesse local. Aí eu comprei o remédio e ela me ligou e eu disse, Clê, eu estou muito mal, estou assim, assim. Ela falou, toma aquele remédio que você comprou comigo, que era fluoxetina. Não pode falar? Pode. Juju, eu tomei o primeiro comprimido e eu já comecei a sentir uma paz. E aí tinha um médico marcado. Eu falei, acho que eu não preciso mais ir no médico, mas eu fui. Aí o médico disse, nossa, o que você está fazendo? Eu falei, eu tive assim, assim, mas eu estou achando isso ótimo. Eu falei, pois é, eu estou tomando esse remédio. Falei, é o que eu ia te indicar. Me salvou, nunca mais parei de tomar. E você compartilhou também recentemente que a fé é um dos pilares da sua vida, né? Além dessa ajuda médica, sim, a fé te ajudou total, muito a sair desse fundo de poço? E eu visito muito assim, kardecismo, budismo, Seitinoye. E eu entrei no Barra Shopping, tinha uma igrejinha, um templo dentro do Barra Shopping, que cada dia tinha um tipo de culto diferente de uma religião, de uma filosofia religiosa. E aí eu comecei a frequentar lá. Foi a Seitinoye também que me ajudou muito, muito, muito. Nossa, eu falo, meu Deus, mas eu sou muito, aquilo que eu te falei, eu sou muito de Bíblia, de Salmo. Você fala, faz o Salmo aí, eu faço o Salmo aqui para você, ele está decorado. Eu ando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra que uma vez na academia eu falei, e nada me falta, você virou para mim e falou assim, não é nada me faltará. Eu falei, não, Juju, que está falando do presente, que a gente malhava juntas. Tá falando do presente. Depois eu entendi, não, se você tá bem aqui, não tá te faltando nada. Nada te faltará no futuro. A Juju tava certa. E aí voltei a fazer o salmo direito. Olha que louco. É muito bom, né? Salmo é proteção. Salmo, provérbios. Eu leio também todos os dias. E isso nos ajuda, né? Muito. Total. Eu sou muito focada na academia, me ajuda muito. Sabe? Porque eu sou muito speed, Juju. Eu sou uma pessoa muito ligada. É verdade, gente. Ela faz tudo andando. É impressionante. Eu ando pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. Já tô marcando. Quem anda na Avenida Paulista um dia vai encontrar Aldine Miller por lá. Eu tô andando e as pessoas falam. Não, e é um perigo, né? Que a coisa tá meio assim, né? Violenta por ali. Então, e eu ando tão desligada. Tem tanta... Meu ex-marido, ele andava assim um tempão do meu lado e falava assim, tô andando aqui do seu lado um tempão, você não me viu ainda. Você acha que a fé te sustenta hoje? Eu tenho certeza absoluta.
O mundo está muito caótico, as pessoas estão muito doidas, né? O ser humano está muito confuso, tem uma onda de milhões de coisas acontecendo, midiáticas, né, Juju? Que se você ficar meio linkada, tem que tomar cuidado com as telas. E você, nessa hora, você foca para aí. Eu vou te contar uma coisa linda que eu faço. Eu tenho uma, aspas, fotinho de Jesus, né? Que não é fotinho, né? Como chama? Santinho, né? Desses que tem santinho. Ele é assim, eu peguei por causa de uma oração. Um dia eu peguei ele na igreja por causa de uma oração, na igreja católica. Aí eu falei, nossa, que linda essa oração, né? E comecei a fazer aquela oração. E aí chegou um tempo que eu durmo numa cama muito grande. Ficou a camona, né? King, né? Super King. Aí eu falo, nossa, sempre ficou um travesseiro do lado. E Jesus ficava assim, a imagem de Jesus ficava aqui, coladinha assim num quadro que tem assim, colocava ali a imagem. Aí eu peguei e falei, não, eu quero dormir com Jesus. Então agora eu coloco aqui tá o travesseiro e a fotinha de Jesus tá aqui. Eu já começo, vamos dormir, Jesus, boa noite, Jesus, obrigada por tudo, foi um dia maravilhoso. Agora tem um caderno também que eu estou escrevendo. Nosso dia foi maravilhoso, a tua presença me deu luz, você é maravilhoso, eu amo Jesus, eu estou apaixonada por ele. Que lindo, Dini. É tão lindo assim, e aí eu sei que ele está ali, eu sinto, às vezes, porque a gente que tem vidência, a gente vê coisas às vezes, né? E aí eu vejo ali, eu falo assim, Jesus, o que é isso? Eu vi uma coisa essa semana muito esquisita. E ele falava assim, não. Eu ouvia ele me dizer, é proteção. Não era uma coisa que era um foco de luz meio dourado, meio avermelhado na porta do meu quarto. Eu sentei, fiquei vendo. E eu falava com ele, Jesus, o que é isso, Jesus? Fica tranquila, é proteção. Eu ouvia. Sabe? A pessoa fala, se eu ouvi, alguém falou, não, você vê interno, né? Então eu tenho certeza que eu estou com ele 24 horas e ele é minha proteção. Quer dizer, Nossa Senhora Aparecida, mentores, guias, anjos de luz, eu tenho fé, sabe? Mas assim, a minha presença grudadinha comigo é Jesus. Que lindo! Você falou que você dorme com ele todos os dias. Todos os dias. Eu lembrei que eu também durmo todos os dias com a Bíblia, você acredita? Né? Eu abraço a Bíblia e durmo com ela. Porque eu passei por um período muito complicado recentemente, então assim, óbvio que eu contei com a ajuda também de especialistas, que eu acho que tem que ter um trabalho multidisciplinar, mas a fé é a que me sustenta. E eu me identifico muito com o que você falou. A fé, e eu tenho uma família de muita fé, eu tenho irmãs, né? Eu tenho uma irmã que é pastora, sabe? Ela se formou, fez, né, a faculdade e tudo, mas a Rosa, ela tem uma força e ela foi super experimentada, ela tem filhos, né, que tem alguns problemas assim, não quero... mas assim, a fé, ela foi testada, assim, sabe? Ela faz uma oração assim na sua cabeça, desmaia, Juju. Então eu sou cercada pela luz do Pai. E parece que essas pessoas são as que mais são testadas, né? Por quê? São provadas, São provadas. Que Deus joga no deserto justamente para testar. Mas ela sabe, ela fala. Ela sabe, né? Por isso que outro dia eu tava entrevistando um pastor, eu até brinquei com ele, falei, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando falam Deus me usa, Jesus me usa, porque você tem que estar preparado. Porque você vai ser esmagado igual a uva para virar vinho. Não, e assim, quando você fala isso, você tem que ter consciência do que você está falando e para onde você está tentando caminhar, né? Porque às vezes a gente fala assim, Jesus, me ajuda, eu ainda não estou preparada, né? Tem coisas que você fala assim, eu quero, mas eu ainda não estou preparada, né? É bem... E, Aldine, você tá nesse meio artístico desde muito novinha. Como que foi pra você, assim? Uma menina que saiu do meio do mato, já
entra no meio artístico, que é extremamente essa concorrência, né? Concorrência, Essa machista, disputa, machismo, principalmente na sua época. Como que foi lidar com essa concorrência, que muitas vezes desleal, né? E com as críticas? Uma garota tão jovem. Tive críticas horríveis que me detonavam, sabe? Diziam que eu era péssima e tal. Primeiro, as críticas você vai ficando meio que vacinada, sabe, Juju? Até o momento, quando vem a boa crítica, você fica bem feliz, porque eu sempre falava assim, não, isso não explica, você tem que dizer, o bom crítico que ele fala assim, nessa personagem não cabe fulano, porque fulano ou ciclano não é atriz suficiente para fazer essa personagem, que essa personagem precisa disso e disso e disso, né? Para ela ter profundidade, em suma. Aí eu comecei a olhar nesse ângulo, que também fiz muita terapia, né? A terapeuta falou, você tem que ver que você tá na vitrine e o povo tá atirando pedra. É bem assim, as pedras vêm, você se defende, mas não vai se machucar, porque senão você não atravessa, né? Não vai sair dali, vai sair daí quebrada. E a concorrência, eu acho o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, que é uma pretensão minha, mas que eu acho que eu já falei para você quando você me deu aquela entrevista linda que está lá no YouTube, @UldiniMillerPodcast, que a Marilyn falava, tem muitas garotas pensando como eu em Hollywood, mas eu sou a que penso mais forte. Você é um exemplo disso. Você é uma menina que saiu do Brasil menina e se tornou atriz em Hollywood e foi frequentar festas de Oscar. Entendeu? Coisas que as pessoas não têm ideia, olham para você e não sabe. E então você conhece bem essa história. Você vai levando. Eu acho que o sorriso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sai bem com um sorriso, assim. Oi, querida, muito obrigada, não tem problema. Não te rir, na próxima eu entro. E é impressionante, né, Aldine, que tem gente que fala que beleza abre portas. Em algum momento ela até pode abrir, mas você tem que provar muito mais, mas né? Fecha porque também. Fecha e você enfrenta muito, muito, muito preconceito. Enfrenta, porque Juju. Tem gente, infelizmente, ainda tem gente que acha que você não pode ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, né? Não, bonita, inteligente, loura, então, e olhos lindos como o seu, então danou, entendeu? As pessoas não aguentam. Isso é um povo... Eu chamaria isso de mesquinharia, gente pequena, né, Juju? Porque uma pessoa que tem beleza interna, que não precisa ser só externa, ela olha para você e fala, a presença divina. Eu tenho uma sobrinha que eu falo, antes da minha mãe morrer, ela estava mal nos últimos dias, eu falava, mãe, olha para essa menina, aqui, é o céu. A menina estava olhando assim para ela, né? Linda, assim, loura, linda, olhos lindos. E eu falava, mãe, olha, aqui o céu, entendeu? Quando você vê uma beleza, você fala, nossa, como Deus é bom. Eu tô saudável, tenho olhos bons e oportunidade de ver essa beleza. Porque a pessoa podia ter nascido cega, podia ter nascido troncha, entendeu? Tem gente que nasce assim e tem melhor coração que pessoas que nasceram saudáveis. Exatamente. E o que você diria para alguém que está vivendo esse julgamento e cobrança hoje, assim, mesmo sem ser famoso? Tão assim, eu acho que tem que ter fé é fundamental, né? Se fortalecer na fé e ter essa certeza de que você tem algo te guiando e vai, não tem medo. Se não deu certo aqui, dá ali, né, Juju? Sempre acaba dando, se você tiver talento para aquilo que você se propôs a fazer. Agora tem gente que está no caminho errado também, aí você tem que se focar, tem que voltar um pouco e falar, será que esse é meu caminho mesmo? Será que esse é meu destino? Será que eu tenho plano B? Essa semana eu falei assim, nossa, eu nunca foquei no plano B, eu fiquei sempre no plano A e continuo focada no plano A, que é no que eu me preparei para fazer, né? Mas eu tive um restaurante, quer dizer, e de cara eu falei, não é meu foco, um restaurante natural. Não é por aqui, sabe? Então, assim, tem que experimentar. Às vezes você tá numa profissão por ego, né? Sim. Por vaidade, ou porque lá
pensa que vai ganhar melhor. E existe uma diferença grande entre sucesso e plenitude, né? Nem sempre o sucesso não vai preencher esse vazio interno. Nunca. Não vai, nunca. Não existe, gente. E isso a gente vai, quando você vai de verdade. Por isso que eu falo da fé. A fé te traz para esse pé no chão, sabe? Peraí. O que eu tenho de diferente? Eu sempre penso assim. E quando eu vejo a pessoa dar uma esnobada, eu falo, nossa, ela tá pensando que ela é muito mais, que ela é muito especial, que ela é melhor, mas um dia ela vai acordar. Já nem ligo mais. Mas quando de repente vem uma coisa assim, você fala, opa, agora aqui, pô, olha para trás, vê onde você andou, quem te ajudou, quem te deu a mão, que tem gente que é assim, depois que você sobe, Juju, a pessoa subiu e abandona a pessoa que deu a mão. Aí você conhece o caráter, né, das Aí pessoas. você conhece o caráter. E essas pessoas, elas não vão a lugar nenhum não nunca. Vai. Eu lembro de uma frase que o Sérgio Malandro sempre falava, que a vida é uma roda gigante. Quem tá em cima cospe na cabeça de quem tá embaixo, mas eles esquecem que essa roda gira. E a vida é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você está muito lá em cima, se prepara que pode vir aos 7 anos de... E vai, e desce, viu? Principalmente quando a pessoa é arrogante, não valoriza os outros. Essa roda é certeza. É terrível. Ela vira. Vira, mas... tanto que você vê, por exemplo, quem joga tarô tem a roda, né? Tem essa carta que mostra que você hoje está aqui, amanhã está ali. Porque a vida é isso, é cíclica, né? Então você tem que saber. Senão você tá. Aí vem a depressão séria, especialmente assim, onde tem muito ego. O artista tem muito ego. Muito. Artista é feito de ego. As pessoas falam, por que você não casou com um artista? Eu falei, porque é muito exercício de ego na mesma casa. Não casou, mas namorou. Namorei, mas pouquinho, assim, porque... Você namorou o Chico Anísio, né? Eu tive um relacionamento rápido com o Chico. Eu estava fazendo a escolinha. E tem mais alguém da sua lista? De artista? Não. Não, ele foi o único. Sabe... eu tive um relacionamento rápido com ele, porque ele falou ao Dini, ele estava separado, tinha acabado de se separar e tal, ele falou assim, é uma longa história, o Chiquinho Espinosa, sabe quem é o Chiquinho Espinosa? Não. É um figurinista que foi muito famoso, inclusive em escola de samba, e o Chiquinho Espinosa era o nosso figurinista, e também, começou comigo, junto com o Dimas Schettini, um fotógrafo, a gente era um trio, andava junto sempre. O Chiquinho fazia o figurino, o Dimas fotografava e eu era modelo. Assim, muita coisa, fizemos até capa fizemos um livro, que eu sou a capa do Dimas e tal. Aí o Chiquinho me liga e fala, Dini, tá sentada? E eu já tive uma vez na Globo me mandaram embora porque me acharam muito ruim. E eu falei, nossa, né? Vão me mandar embora. Mas eu estava todo dia sendo elogiada pela Sininha, pelo povo, assim, porque você entra num barco que está fazendo o maior sucesso há muito tempo. Você entra nesse barco. Como começou para entrar no barco? Deixa eu só te contar. Estou terminando Rainha da Sucata, Silvio de Abreu, que agora está no ar. E nessa época era tudo na Lopes Quinta, Jardim Botânico. Aí eu, na minha produção da Rainha da Sucata, eu falei assim, qual é o ramal lá da escolinha? Eu vou ligar lá, eu vou dizer, olha... Porque antes eu tinha ido assistir uma entrevista com a Marli Shaw, que é uma jornalista, que eu acredito que a Marli está bem ainda. Ela trabalhava na Manchete. E eu alugava um quarto na casa dela quando eu estava trabalhando no Rio. Né? Ela tinha uma casa na Toneleiros e a gente ia alugar para artistas que vinham de São Paulo. E aí ela disse, Aldina, amanhã eu vou entrevistar o Chico Anísio. E eu falei assim, ai, Marlene, leva. Claro, levo. Eu falei, eu quero ficar sentado do lado dele, ouvindo ele te contar uma piada, já tá bom demais. Bem assim. Mas assim, né? Foi. Isso eu tava gravando novela. Tá. Eu fiquei sentada ouvindo ele super elegante, super discreto, e ele conversando com a Marli, dando entrevista, e eu sentadinha ali do lado. Aí, obrigada, até logo, Aldinha, até logo, Chico e tal. Fui embora. Porque, né, mestre. Aí
Daí, esse dia, terminando a novela, eu liguei. Atendeu Sininha de Paula, que era a diretora, que é sobrinha do Chico, que era a nossa diretora. E eu falei, Sininha, eu tô terminando a novela, né? Gostaria de sentar aí do lado do Chico, pelo menos para ouvir ele contar uma piada um dia na escolinha. Será que dá para fazer uma figuração aí? Aí ela falou, vou falar aqui e tal, vou ver e tal. Desligou e eu fui embora. Eu voltei para São Paulo, porque eu sempre morei aqui. Só no finalzinho que eu fui morar no Rio. Porque aí eu fazia teatro lá também e tal. Moral da história, aí toca o telefone. Não. Aí eu comecei a fazer escolinha. Tava indo bem. E eu fazia gabinete, fazia uma professora burra, que o Chico, o professor Raimundo passava, né, passava pano. Ela era horrível, ele passava pano para ela. Ela tinha caso com o diretor da escola, etc. Uma vagal. Uma vagal, a dona Flor. Aí eu tô gravando lá, depois esses gabinetes acabaram, aí eu virei, o Chico falou, dona Flor, agora a senhora vai para a escolinha para estudar, a senhora não sabe nada, a senhora tem que, para ser professora. Em suma, fui para a escolinha, sentar com os alunos ali, virei do lado da Cacilda, que era a Cláudia, Claudinha Gimenez, que já foi embora também. Aí tô lá gravando e tal, tá tudo bem, tá? Às vezes é Macedo, aquela coisa mais linda. Ela falava que eu era bela e ela era fera. Lembra uma na escolinha que caía e falava, você só pensa naquilo, se jogava no chão? Lembro. Essa é a Zezé Macedo, que era querida, uma grande comediante antiga. E a gente sentava tudo na primeira fila ali na frente. Aí o Chiquinho Espinosa me disse, Aldine, me ligou do Rio, eu falei, Chiquinho, tudo bem? Claudinha está sentada? Eu falei, credo, Chiquinho, que isso? Não me assusta. Falou, não, se não está sentada, preciso falar com você. Eu falei, fala! Aí ele falou assim, Chico Anísio quer falar com você, quer telefonar para você e está pedindo autorização para te ligar. Eu falei, ele é meu patrão, ele pode ligar a hora que ele quiser, né? No mesmo dia ele ligou. E aí começou o telefonema assim, ele falou, Aldine, a gente pode dar certo. Olha como ele era positivo. E eu ainda enrolada com essa história de Paris, entendeu? O grande amor morando em Paris. E mal, né, Juju, né? E aí, moral da história, eu falei, né? Por que não, né? Eu sou tão fã dele, vou experimentar. Mas aí chegou uma hora que eu falei, Chico, isso não foi muito longe, foi pouco. Eu falei, eu realmente não estou envolvida. Expliquei a situação para ele. E ele disse, tá tudo certo, não tem problema. E, sabe, aquela elegância de sempre, ele não mudou o tom, nada, ele continua a mesma pessoa, me tratando super bem. E aí ele começou a namorar a Zélia. Que aí já começou a vida dele com a Zélia Cardoso de Mello, que ele se casou e teve filho com ela. Nossa, você vê? Que história, hein? Muito interessante, né? O jeito que ele me ligou, porque é muito... educado. Assim, educado. Não, e ele falou assim, a gente pode dar certo. Você liga para uma pessoa que você tá... Ou para um trabalho, para alguma coisa, Juju. Eu guardei essa... Foi uma cantada diferente. Diferente, mas é tipo assim, eu acredito nisso. Então, isso serve para você no dia que você quer trabalhar lá na empresa tal. Você fala, olha, eu vou trabalhar aqui e vai dar certo. É assim, e deu, né? Era positivo. Sabe? Deu por pouco tempo, mas deu. Não, foi maravilhoso conhecer, mas eu já trabalhava com ele, né? Eu já fazia as coisas com ele. Os Estados Unidos e a Escolinha, que era o programa de humor que ele tinha também. Mas, assim, continuei convivendo com ele, com todos. E aqueles mestres que tinham lá, só tinha mestre. Eu sempre falo, eu fiquei tão... Eu penso assim, Juju, eu ficava tão assim neles, só rindo, em vez de ficar ligada para aprender com todos. Não tinha um ali que, sabe, fazia um barba e bigode no humor lindamente. Mas você já tinha uma trajetória incrível também. Mas como atriz, né? Mas como atriz, não como comediante. Né? E aí eu tava entrando num grupo de universo diferente, assim. De comediantes feras, dos melhores do Brasil, que está do mundo, sabe? Eu tava com eles todos em idade avançada e todos com muita bagagem. Então, né?
Eles abriam a boca e você gargalhava. Aldine, você virou referência para muita gente, né? Por falar de longevidade com dignidade. Conta É. pra gente como que foi para você, assim. Como que é para você envelhecer? Juju, eu acho que é aquela história que a gente está falando da fé e do cuidado que você tem que ter com você, né? Uhum. Se você tem fé, você tem certeza que isso aqui é um templo seu, que você recebeu para você usar até o último dia. Agora, você vai prestar contas também. A hora que isso aqui vai virar pó. Mas enquanto ele não virar pó, você tem que cuidar, tem que respeitar, né? Tem que alimentar, tem academia, tem a fé, tem o yoga, tem alimentação boa, os cuidados que você tem que ter. E aí você, e eu também por ter tido pânico, depressão, eu também sempre malhei. Fiz muito yoga, eu sou muito flexível. E até na academia também sempre era meio exemplo de, olha lá, vou tentar me alongar como a Aldine e tal. Então foi ficando, aos poucos, a vida foi me levando para um caminho de bem-estar, longe de qualquer tipo de vício. Eu nunca tive vício. Eu, no máximo, bebia um champanhe, uma cerveja. Não, cerveja eu nunca bebia, um vinho, né? Mais jovem, bebia uísque, mas assim, e aos poucos eu fui entendendo o quanto, porque eu bebia quando era um evento, por causa da timidez e tal, que eu sempre fui muito tímida. Você fala, não acredito. Pois é, muito tímida. E aos poucos eu fui vendo que as pessoas começaram a falar assim, nossa, você está bem, o que você faz? Aí foi onde eu criei o podcast. Você tem que dizer o que você faz, o que você come, o que faz, o que bebe, o que dá, etc. Não, é porque é impressionante. Eu conheci a Aldine na academia há uns, sei lá, 10 anos. Por aí, né? A gente já mudou de academia. E ela continua a mesma. É impressionante. Não a mesma, mas... Conta pra gente o segredo, Aldine. Eu acho que todo mundo quer saber. Eu sou uma pessoa que me alimento super bem. E atualmente, quando eu não estou trabalhando, já tive um restaurante natural, né? Uhum. Então, eu conheço bastante essa alimentação. E levo uma alimentação bastante saudável e quase sem carnes. Porque eu tenho uma história que meu pai era açougueiro. Tinha açougue. Meu pai, em São José dos Ausentes, tinha açougue e mercadinho. Então, você não gosta de carne vermelha? Então, fiquei muito tempo sem comer. Virei macrobiótica, me tornei macrobiótica. Aí comecei a estudar todas essas linhas filosóficas de alimentação. Por exemplo, macrobiótica, vegetariana, crudívoro. Tudo isso eu fui estudar para abrir o restaurante. E aí eu comecei, mas eu fui me afastando da carne por cada vez que vinha aquele cheiro de... Na minha casa tinha bife no café da manhã. Nossa. E é o bife quente que saiu do boi, sabe? Ai. Né? Uhum. Aquilo não era maravilhoso, né? Porque para as pessoas no sul que trabalham muito... gaúcho gosta muito, né? Gosta muito de carne e precisa de uma boa alimentação. Mas aquilo nunca foi muito a minha praia. E eu fui virando macrobiótica. Eu não fiquei vegetariana, eu me tornei macrobiótica, que aceita um peixinho, mas tudo cozido, né? Peixe, frango ou não? Eu não lembro se tinha frango. No meu restaurante tinha, porque eu tive um restaurante natural, não foi macrobiótica. Eu peguei um pouco de cada linha para fazer uma alimentação assim mais para oferecer, que era ali na Rua Iguatemi, no Itaim, na viradinha ali, eu tinha um restaurante chamado Seiva. Uma casinha verde, ali um sobradinho. E aí eu queria alimentar aquela região ali de executivos daquela área, né, do Itaim. Então eu pensava, não pode ser uma coisa muito radical, né? Mas muito trabalhoso, né? Você ter um restaurante onde você tem que é o melhor, então você toma cuidado com a fruta, essa fruta estragada não vai mais, esse tomate está muito maduro, não vai, entendeu? Era uma loucura, assim, mas foi um aprendizado maravilhoso. E a partir daí eu sempre passei a fazer uma alimentação mais natural, assim, gosto de arroz integral. Aí você fala assim... Faz toda a diferença, né, Aldine? Faz toda a diferença. Muita leguminosa, muita fruta. Eu levo uma alimentação com bastante ovos também, né? Mas sempre mais cozido e tal. Aldine, você que
foi símbolo sexual, né? Durante muitos anos. Dizem, mas falam as más línguas, e eu não comprovo nada. A velhice te assustou em algum momento? Nunca. Nunca? Nem E- quando você era muito jovem? Não, peraí. Quando eu era muito jovem, eu falava, vou morrer aos 50 para não ficar velha. Porque eu era muito fã de Brigitte Bardot, e a Brigitte, que ela é um pouco Você mais acredita que velha. eu já te vi isso também? A gente tem, Juju. Porque naquele momento você está começando e tudo que você está focada é na sua carinha. Exatamente. Aí você, no meu caso, ainda você está meio bamba, começando assim. Não é uma, sabe, senta ali e bate, olha, não é um profissional de grande naipe. Então, a cara, o todo, o seu corpo é muito importante. Uhum. Então, dava esse medo, né? Aí um dia dei uma entrevista, olha só, Juju. Na entrevista eu falei que eu gostaria de ir embora assim aos 50 anos, para não envelhecer, para não me ver velha. Uhum. Você vê que tinha muita futilidade, você vê que a pessoa vai melhorando. Eu fui muito fútil nesse quesito assim, porque eu precisava trabalhar, eu tinha um filho para criar. Aí, quando completei 70 anos, e eu recebi, agora, né, na internet, alguém falou assim, pois é, eu vi uma entrevista sua que você dizia que queria morrer aos 50, e agora que você fez 70? Como você está? Você ainda quer se matar? Quer morrer? Eu falei, ai, que vergonha, eu era um idiota. Tem gente que fala muita besteira. Né? Fala muita besteira, faz muita bobagem, mas tudo para aprender, né, Juju? Sim, porque sim. assim, quando você vem muito cedo, sai muito cedo de casa, você está à mercê de 500 informações. E principalmente para quem teve uma criação como a nossa. É. Nasceu numa cidade muito pequena, com pouco acesso, você vai já para uma grande metrópole, é uma discrepância muito grande. Eu saí do nada para o tudo. Exato, é uma discrepância muito grande. Você não está preparada psicologicamente para nada. E você está ali à mercê de alguém dizer assim, olha, eu preciso de um... Você vai numa agência para ser escolhida para um teste. Exato. Ah, essa não, aquela. Eu tenho horror de teste. Porque eu ficava assim, quase nunca passava em teste. Eu falava, me deixa fazer alguma coisa. Que aí eu já fico mais à vontade de ser que estou fazendo. Né? Sabe que não está sendo testada. É, porque ser testada é dureza. E até hoje as pessoas falam, eu falo assim, eu preciso para fazer um não sei o quê. Eu falo, é teste? Eu não vou. Aldine, hoje o que te assusta? A violência que estamos vivendo, isso me assusta muito, porque o idoso, especialmente aqui no Brasil, eu acho que em outros países também, mas eu vou falar de onde eu vivo e o que eu sinto e vejo. Ele está muito à mercê dessas pessoas aproveitadoras que estão aí fazendo qualquer negócio para tomar o celular do idoso. Vi cenas, mesmo na Avenida Paulista, sabe? Derrubaram a senhora, tomaram o celular, ela ficou toda esfolada. Eu falei, meu Deus, isso é um perigo, porque com a idade você vai ficando mais desligado. Uhum. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo, e também uma coisa que a gente sempre me cuido para que eu não fique doente, para que eu tenha uma saúde, que Deus, peço sempre a Jesus uma saúde, que eu possa ir fazer meu supermercado, que eu possa fazer minha comida, cuidar da minha vida, não dar trabalho para ninguém. Isso dá um certo susto, porque a gente, né, o amanhã a Deus pertence, eu concordo. Mas eu acho que se você tiver uma boa saúde, e não é só física, é mental, Xuxa. Uhum. Você já viveu etarismo? Explícito? Muito, velado? Muito. E tem também o contrário, que as pessoas falam assim, nossa, você tá com 72, mas você não parece. Isso é o etarismo, é o preconceito, né, o inverso. Uhum. Não, mas tipo assim, você parecia jovem, mas... Não, velha, né? Eu falo, velho, muito bem, muito saudável. Tá maravilhosa. Eu falo, né? Eu tô ótima, não quero estar melhor. Mas no trabalho, você já sentiu isso também? Também, o personagem. Por exemplo, eu fiz recentemente uma série que me chamaram e eu estava muito aquém da idade do personagem. Mas a aparência tá melhor, tá jovem, aspas, né? Ainda tá jovial para o personagem. Então eu fiz a série. E, você vê, tem muito a ver com o físico, por ser magra também.
Que se fosse uma mulher gorda, não daria. Porque a personagem, eu era uma professora, a personagem é uma professora de misses. Postura, elegância, né? E É né? tudo a ver com você. Pois é, sou muito focada nesse tipo de coisa. Então, alguma coisa eu passo que as pessoas falam, ah, você é elegante e tal. Não é, eu acho que não é que eu sou elegante, eu acho que eu tenho uma boa postura, mas é por conta de me cuidar, de trabalhar isso. Mas não tomo muito cuidado, assim, porque às vezes as pessoas elegantes tem sempre as pessoas que falam assim, mas parece meio arrogante, né? Sim, tem muito isso, né? Né, As Chuchu? pessoas te julgam pela aparência, Aparência. né? Então, sempre eu cuido da postura, mas sem fazer isso, porque nós que temos o nariz Empinado? empinado, nascemos com esse nariz mais empinadinho, parece que você tá assim, olha como o nariz arrogante, com o nariz empinada, ela. Exato. E você criou um espaço de conversa com pessoas acima de 50 anos, né? Você tem um podcast que agora tá sendo repaginado. Conta então, teremos novidade por aí, né? Teremos novidade, o podcast, que a Juju também me deu entrevista, que é no YouTube, @Aldine Miller Podcast. Comecei, Juju, porque as pessoas vinham, falavam assim, o que você faz? Você está tão bem, você tem que botar nas redes o que você está fazendo, você tem que dividir isso com a gente. Pessoas que eu conheço, que convivem comigo como você há tanto tempo ali. E as que também, que eu não conheço, que são fãs, falam, nossa, você está muito bem ainda, você parece a dona Estela da Escrava Isaura. Pô, tem 20 anos a dona Estela, entendeu? E aí eu pensei, vou fazer. Primeiro tive uma ideia de fazer com a Maiara Magda, a gente começou a fazer um projeto juntas, mas aí o projeto não andou, porque a Maiara estava de casamento novo com o Lauro, a vida dela estava muito, né, muito focada no amor. E eu falei, e ela disse, eu não dou conta. Falei, eu vou continuar. Aí eu peguei e fiz o meu. E tenho lá entrevistas maravilhosas de pessoas, né? Muitas, não vou dar nome aqui porque eu não trouxe, mas eu tenho eu tenho a maior diva do teatro e televisão brasileira viva, me deu entrevista, a Miriam Meller. Ela está com 90. Ela é lúcida mais que eu. Ela é uma menininha. Sabe? Então, assim, é um aprendizado. A minha ideia do PUD era mostrar as minhas experiências e dessas pessoas sempre com 40, 50 a mais, até enquanto ela tiver, né, condições de que ela goste da vida, para mostrar que a vida é bela, que a vida você tem que se refazer a cada dia. Esse é o grande segredo. Você tem que acordar sempre com energia de que delícia esse dia, eu vou viver esse dia. Porque senão você fala assim, hoje eu vou ficar um pouquinho mais na cama. E eu era muito preguiçosa, eu gostava de dormir até tarde. Agora eu acordo cedo, Chuchu. Claro que não estou fazendo teatro. Quando a gente faz teatro também desregula tudo, né? Eu adoro acordar cedo. Eu adoro abrir a janela, falar bom dia vida, bom dia Deus, bom dia Jesus. E aí eu falo, Jesus, nossa noite foi boa. Eu coloco ele de volta lá. À noite eu trago ele, a imagem dele para cá. A vontade, o desejo de viver bem hoje. Isso é fundamental. Não levar de qualquer jeito. Eu já levei de qualquer jeito. Quando tive depressão, né, pânico, você queria era morrer, não queria abrir o olho. Já tive isso também. É terrível, né? É terrível. A vida, você perde o interesse pela vida, pelo todo da vida, que é maravilhoso. Então, às vezes eu começo a sentir uma coisa meio assim, eu falo, opa, não tá legal isso, não. Porque às vezes a gente tem umas tendências, quem já teve pânico, depressão, tem que cuidar para não ter recaídas. Num momento difícil, né, Juju? Com certeza. E quando você pensa em legado, Aldine, como você gostaria de ser lembrada? Te pego na esquina. Porque eu perguntei isso para ela no meu funk. É verdade! Terrível ela. Por isso que eu cantei, te pego na esquina, né? Juju. Eu quero ser cremada, né? Ela foi uma pessoa decente. Ela foi uma pessoa legal. Não precisa falar muito mais que isso. Eu quero que as pessoas lembrem que eu era um bom caráter. Que se eu não pudesse ajudar, eu não ia lá nunca botar água no seu café. De jeito nenhum, no seu chopp. E essa é a Aldine Miller.
realmente, quem a conhece sabe, né, dessa... Juju, você tem que fazer o que você vive, né? E passar o que você vive. Então, o dia que eu for, eu vou feliz, porque eu vivo bem. Eu sempre falo, não, por favor, não quero choro para minha família. Não, nada de choro, vai atrapalhar, entendeu? Não façam. Aqui é algo que acaba, mas tem a continuidade. Eu acredito em algo muito maior. Por isso eu estou firme e forte, acreditando que eu estou aqui para a trabalho, me melhorando para me tornar algo que eu não sei como, porquê, mas sei que será melhor. E você é a prova viva de como o Espírito Santo ele transforma a vida das pessoas de dentro para fora, né? Total. Porque eu costumo falar muito sobre isso, que muitos falam de Deus, mas poucos o conhecem de verdade. E você vê Deus nas suas atitudes, né? No seu dia a dia, refletindo as suas atitudes perante o próximo, principalmente. Eu sempre penso, Juju, uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Se eu fizer isso para Juju, é legal? Eu acho que ela vai ficar chateada. Então eu não posso fazer, né? Mas eu penso assim, se ela fizer para mim, eu vou ficar chateada. Então eu não posso fazer. Eu sempre pergunto se o outro, né? Às vezes, sem querer, você não dá um bom dia no elevador, sabe? Essa coisa, sem querer, corrida e tal, porque eu sou muito desligada. Depois, quando eu tenho oportunidade, eu falo, ai, aquele dia eu não te cumprimentei, desculpa e tal. Porque, às vezes, só o seu sorriso para aquela pessoa... Já faz toda a diferença. O mestre Masaharu Taniguchi, ele falava assim, ninguém é tão pobre que não pode dar um sorriso. E teve alguma fase da sua vida que você se sentiu distante de Deus ou até mesmo com raiva? Foi nesse momento que você estava com depressão, não, pânico? Nunca, sempre me apeguei. Sempre Foi por isso que eu não fui pro buraco. Porque eu não dizia, não, eu sei que você não existe, eu nunca questionei, sabe? Que existe Deus, sabe? Tem essas pessoas que passam por esse processo, né? Que passam pelo deserto. Pro deserto, sério, eu nunca questionei. E sempre, assim, por mais que eu ficasse sem trabalho e tal, eu sempre tinha o necessário, sabe, Juju? Graças a Deus. Porque eu também sou uma pessoa econômica, eu não sou... cada um ostenta como quiser. Eu não gosto de ostentar, eu não acho bacana você ficar dizendo, eu comprei essa bolsa por 10, 20, 30 mil reais. Eu acho que o Brasil está muito pobre para as pessoas que ostentam dessa forma, é muito triste. Com certeza. Então você acha que faz parte do processo o silêncio e a espera de Deus? Claro! É aí que ele fala com você, é aí que ele te responde, né? Está na Bíblia. Se até os lírios e os pássaros que não trabalham, Deus veste os lírios lindamente e perfuma, os pássaros que não trabalham nunca falta nada, por que você está achando que vai faltar? Porque andeis ansiosos. Por que está tão assim? Relaxa, não vai faltar nada. Faltou alguma vez? Agora eu me chamo na chincha e falo assim, faltou alguma vez? Sabe quando você fala assim, nossa Senhor, porque quando você vive muito no limite, e eu já entrei numas furadas de jogar 300 mil reais pela janela, já fiz, sabe, essas mágicas que estão acontecendo hoje até no Banco Master, essas mágicas eu já fiz. E aí eu falava, bom, mas e agora? Eu joguei meu dinheiro fora. Não, mas agora... Mas em nenhum momento eu me desesperei e falei assim, agora eu vou me matar, porque eu perdi esse dinheiro, que era o dinheiro que eu tinha guardado. Não vai faltar nada. Deus é Pai. Faltou nada, E né? nunca me faltou nada. E não vai faltar nada. Porque você, quando você é econômica também, você faz uma base. Sim. Você tem o seu cantinho, né? Como dizia minha mãe, quem tem sua casinha... né, já tem um grande pedaço na vida, assim, para se precisar você tá ali, você tem o seu cantinho, você vê, eu tenho 3 netos lindos, todos preparados, já formados, então, Juju, voltando pode agora. Se você pudesse olhar para aquela menina lá atrás, que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, para a mulher que está aqui na minha frente hoje, o que mais mudou com o tempo? Eu ainda falo com ela, sabe? Porque ela era muito assustada, e essa criança mora em você, a tua criança mora aí, a minha mora aqui, e essa Aldininha, que ela saiu
né? A Aldine saiu atropelada, né? Jogando ela para lá e para cá de qualquer jeito, porque precisava sobreviver. Eu falo com ela, eu falo, eu te amo, fica tranquila que nós estamos bem, deu tudo certo, sabe? E peço, às vezes, porque eu falo, me perdoe, porque muitas vezes você precisava de colo e eu não te dei. É você, né, Juju? E o que é inegociável para você hoje? Caráter. Caráter. Ou você tem, ou você não tem, né? E você não transforma as pessoas, né? Infelizmente. Quero voltar a falar do PUD agora. Gente, então o PUD vai tomar outro caminho. O PUD agora vai se transformar para melhor. Então, logo volta o PUD. Eu não vou dar vai mexer um pouquinho no título, mas vai estar a Aldine e ele terá mais pessoas envolvidas em cena. Então teremos muitas novidades no seu novo projeto. Deus quiser e não demora. E Deus quer, Deus é bom. E você vai conversar com esse público 50+. Continua conversando ainda muito mais, porque agora estou trazendo uma especialista em saúde para trabalhar comigo em saúde 50+. A coisa do tratar inteiro, que é uma clínica. Você não trata o olho, a boca, você trata o todo, né? Desde a saúde psíquica da pessoa. Que é extremamente importante, né? É extremamente esse tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, porque você tem que ter, não adianta você, inclusive nessa clínica as pessoas chegam mais querem perder peso e tal, então elas têm um tratamento especial e elas perdem. Tem várias pessoas, por exemplo, tem um amigo que já perdeu muito peso, todo mundo conhece, que é o Santos do Ratinho, que também a gente conhece, ele também andou lá. Então eu quero trazer essa pessoa para a gente conversar, porque eu vou falar, eu estou trazendo a Juju para conversar comigo hoje aqui, e eu vou perguntar da sua parte artística, mas ela vai dar uma investigada, né? E vai dizer, olha, Juju, você precisa fazer isso, vai olhar os seus exames, é outros 500. Então, o PUD só ganha. Fiquem de olho, que logo temos novidades. Teremos novidade. E se você pudesse dar um conselho para as mulheres que estão atravessando, tipo, 50, 60, 70 mais, qual seria? Você está só começando a viver, querida. Vai firme, com fé e força, se cuide, que agora que vai ficar bom. E uma verdade, assim, sobre envelhecer que pouca gente tem coragem de dizer. É bom. Eu acho bom envelhecer, eu não tenho medo. Eu já dei uma entrevista recentemente falando disso. Eu gosto das minhas pelanquinhas. Eu não vou tirar. Ai, aqui tá sobrando, vou tirar. Não, eu vou malhar para ela ficar mais bonita e mais forte. E é bom envelhecer, desde que você esteja centrada dentro de você e tenha um objetivo. E uma frase de fé que te fortalece, que você carrega para a vida. Você tem alguma específica? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes passagens. Ele está sempre aqui, eu estou sempre com esse salmo virando ele aqui. O Senhor é meu pastor, é seu, é nosso. E um limite que você aprendeu a impor? Tem umas coisas assim, Juju, que eu falo assim, só depois que eu me alimentei e dormi. Aí eu posso pensar nisso. Isso para tudo, para visita, para dar entrevista, para tudo que eu vou fazer na vida, o meu limite é eu preciso estar bem, senão eu não vou fazer bem para ninguém. Então, me deixa me cuidar, eu gosto muito de ficar comigo. Eu sou uma pessoa meio ermitão, assim, sabe? Isolada. Então, me deixa aqui e não me tira, não é família, não é ninguém. Não. Agora eu quero ficar comigo, me respeite. Esse é meu limite. E o que você ainda quer viver, assim, profissionalmente? Olha, Chuchu, tá chovendo, né? Tá chovendo. Isso é bom, chuva é uma coisa boa. Chuva é vida, né? É vida, né? É vitalidade. O que eu ainda quero? Eu quero continuar trabalhando. Eu sempre falei, um dia eu entrevistei um colega, artista, amigo nosso, no PUD, e ele fala, eu não quero morrer sem fazer Shakespeare. E eu falei, não, eu quero morrer trabalhando. Eu não tenho essa
se eu não fizer aquela personagem, eu vou morrer, eu vou batalhar até fazer. Não, eu quero estar trabalhando. Pode ser, às vezes a personagem não é grande coisa, às vezes é quase uma figuração, mas se você trabalhar ela com respeito e carinho e puder levar algo a quem está assistindo, já valeu. E fé para você é o que na prática? Ah, Juju, é tudo, né? Tudo para mim é fé, cara. Tudo vem da luz, vem do todo. Se eu se eu não me cuidei de manhã, assim, não foquei, não fiz a minha higiene espiritual, eu fico meio vazia. Então, fé para mim é tudo. É a minha base, sabe? É minha estrutura, né? Aldine Miller, que energia, hein? Olha, impressionante. Eu tenho. Volte sempre, que nós temos muita coisa aqui para conversar. E se você puder compartilhar com a gente as suas redes sociais, Claro. Vou deixar aqui na tela. Tem o TikTok, Aldine Miller. Tem o PUD, né? YouTube, @Aldine Miller Podcast. O que mais que tem, Juju? E o Face, Instagram. o Instagram, né? @Aldine Miller. @Aldine Miller, o Instagram. E tem o Face também, que é Aldine Miller. E o problema, Juju, que tem muitas pessoas que fazem Face, às vezes são fãs, outros são falsos. Que fazem conta, mas a gente vai deixar a conta original aqui do seu Instagram para as pessoas te seguirem. Porque essas pessoas falam, eu tô te seguindo lá. Eu falo, não, você não tá me seguindo. Você já tá no outro. Fora aqueles que usam o seu nome para pedir dinheiro ainda. Gente, não aceite, cuidado. Isso é perigo, né? Ó. E teremos a Aldine Miller esse ano no teatro? Eu não sei, esse ano a gente tem um projeto também, né? Que é Mulher de 50 Pode. Eu não sei se está captando recurso, então se captar, vou fazer. Mas a minha prioridade agora, básica, é voltar para o PUD, para o programa, que ele vai ter uma outra estrutura. Ele vai ter uma estrutura meio com sofá, meio assim, com toda a licença, pedindo licença à nossa querida Hebe. Vamos ter o sofá da Aldine. Aí sim, todo mundo de olho à espera do sofá da Aldine. O sofá da Aldine. Aldine, muito obrigada mais uma vez. Você é incrível. Acho que só faltou chimarrão aqui no meio, né? Mas vamos brindar com... Vamos, isso. Já que não tem chimarrão, a gente toma aguinha. Aguinha, Porque quando gaúcho se encontra é chimarrão, né? É chimarrão, a Juju também não gosta de churrasco, né? Então... eu não sou muito fã de churrasco, né? Eu sou uma gaúcha diferente. Mas, Aldine, seja sempre muito bem-vinda aqui. É impressionante. Sua energia transborda. Você é maravilhosa em todos os aspectos. Que Deus continue te abençoando. Amém, e que abra muitas portas na sua vida, que você merece tudo de melhor. Amém. E obrigada a você que esteve aqui na nossa companhia e não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Até a nossa próxima entrevista.